um sentido. 1 Coríntios 2,9 diz assim: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ler com vocês desde o versículo 6, pronto. É que eu quero dar uma contextualizada aqui, né? Porque fala sobre a sabedoria procedente do Espírito Santo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Senhor Deus, abre o nosso entendimento, porque temos crido que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade. E nós queremos nos alimentar dessa verdade, para que ela fortaleça a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Queremos que o nosso coração esteja cheio da Tua palavra, repleto da Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Queremos nos alimentar, Senhor, dos Teus ensinamentos, porque temos crido que a Tua palavra é a palavra da vida eterna. Oramos com toda a gratidão no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o ser humano, portanto, cada um de nós, é cheio de opiniões e de verdades. Nós sempre temos uma palavra do que nós achamos. A gente sempre tem um chá milagroso, que nunca resolve nada, mas que a gente sempre receita. Não é assim? Todo mundo. Mas eu estou com um negócio aqui. Olha, toma tal coisa. Mas eu estou com uma dorzinha aqui. Passa tal coisa. E quando surge uma dúvida, ou quando tem uma questão, a gente sempre tem uma opinião formada. A gente não sabe nada, a gente não entende nada, a gente não viu nada, a gente, em muitos casos, sequer entendeu o contexto do acontecimento, mas tem uma opinião formada. Eu acho isso, eu acho aquilo, não, porque é isso, não, porque é aquilo, não, porque fulano, não, porque fulana, não. Nós somos assim. E porque somos assim, nós trazemos no coração ensinamentos e verdades que a gente acha que é absoluta. No sentido de que a gente imagina que o que nós achamos é o melhor para todo mundo. Por exemplo, essa semana, a pastora Sônia e eu estávamos conversando com uma pessoa, falando sobre algumas questões da área da alimentação, né? E a gente estava falando de fora do Brasil, alimentação. E aí essa pessoa, nós falamos, mas em tal lugar não se come arroz e feijão. Aí a pessoa, tipo assim, olhou para nós, o quê? Como? Come o quê então? Porque às vezes a gente está tão dentro de uma convivência e de uma história que funciona como se fosse a nossa bolha, que a gente acha que o mundo inteiro é assim, as pessoas todas são assim, né? E alguns,
Basicamente, esse tipo de comida, arroz e feijão, é brasileiro, né? O feijão ainda corre por aí, o arroz para lá, separadamente, mas essa mistura de arroz e feijão todo dia, o dia todo, a vida toda, é nossa, não é? E às vezes a gente acha que todo mundo é assim, mas aí a pessoa fala, mas come o quê? Como se só tivesse essas duas comidas no mundo, né? Mas nós somos assim. O fato é que quando nós começamos a ter este mesmo comportamento nas coisas espirituais, nós então começamos a proceder mal. Porque se daquilo que a gente vê e toca e convive, a gente não sabe nada, quanto mais daquilo que a gente não vê, não toca e não sabe nada mesmo, que são as coisas espirituais. Porque o nosso Deus é espírito. E importa que nós, como seus seguidores, também vivamos em espírito e em verdade. Mas a gente tem que ter esse entendimento, essa compreensão. Porque a palavra de Deus diz que Deus, de antemão, preparou algo para nós. O texto que eu li com vocês, e por isso eu fiz questão de ler desde o versículo 6, diz: antes das eras, antes que as coisas existissem, tal como são hoje, Deus preparou algo especial para aqueles que o amam. E é tão especial, e aí entra o versículo 9, que ele diz, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente tem uma ideia das bênçãos de Deus na nossa vida e são as que nós queremos para a nossa vida. E às vezes a gente tem uma ideia do céu, né? Eu já fiz muitas vezes para muitas pessoas diferentes a pergunta do tipo, como é que você imagina o céu? E na maioria das vezes, ainda assim, a maioria absoluta, a pessoa não tem a menor noção, menor imaginação de como é o céu. Às vezes a pessoa pensa, é um lugar enfumaçado, né? Cheio de nuvens. Como que por exemplo, o colorido do céu? Eu já ouvi gente falar, mas no céu tem cor? Eu pensei que era só branco, tudo branco. A gente não tem noção dessas coisas espirituais. E por não termos, a gente reduz as questões espirituais de maneira drástica à nossa limitação. Mas o que Deus preparou para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, de tão bom, de tão extraordinário, de tão fantástico que é para nós. E esse presente de Deus para nós, nós iremos desfrutar depois dessa vida. Por quê, pastor Adenir? Então, para que tem essa vida? Essa vida foi feita para nós desfrutarmos da graça divina, na sua plenitude. Mas nós falhamos por causa do pecado. E o pecado criou uma separação, uma barreira tão monumental, tão grande, tão absurda, que ninguém consegue ultrapassar essa barreira, furar essa barreira. Por isso Jesus teve que vir, ele sendo Deus, na forma humana, pelo seu poder, atravessar essa barreira e criar para nós uma ponte de salvação. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque há uma única ponte, é como se houvesse um imenso abismo entre nós e Deus, mas Jesus criou uma ponte
que nos liga a Deus, que nos faz voltar à presença do Pai. Mas é só uma ponte, e ela é estreita, ela não é larga, ela é estreita, ela exige comprometimento, ela exige atenção o tempo todo, ela exige determinação, ela exige coragem, ela exige ousadia, ela exige obediência. E é o que Jesus ensinou. Ele veio fazer isso. Para quê? Para que esta promessa de Deus, aliás, o texto diz, como está escrito. Então, se Paulo escreveu aos Coríntios e disse que já estava escrito, é porque na Bíblia do Antigo Testamento, em algum lugar já está escrito isso, não é? Que é Isaías 64, versículo 4, onde está escrito exatamente esse texto. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas nós não devemos cair na tolice de achar que Deus é uma espécie de funcionário nosso, porque a tradução diz, trabalha para aqueles que nele esperam. Não é esse sentido, né? É o sentido do que Paulo falou. Ele preparou, dentro do planejamento dele para a tua vida, para a minha vida, ele preparou uma história, ele preparou um caminho, ele preparou uma direção. Né? E é claro que se nós andarmos nesse caminho, nessa direção, as bênçãos do Senhor estarão direcionadas para nós. As bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a nossa vida. As bênçãos do Senhor nos envolverão todo dia, todo instante, em todo o tempo, porque Deus nos ama. E sabe o quanto Ele te ama? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mente nenhuma consegue conceber isso daí, porque Jesus deu a vida. Como é que Deus pode dar a vida, né? Ele se fez homem para conseguir fazer isso, mas Ele deu a vida dele por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa expressão quer dizer, a gente não merecia nada e nem agora merecemos. Mas a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia do Altíssimo nos alcançou, e isso é extraordinário. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Por isso, em 1 Coríntios 2,10, a palavra de Deus diz assim: mas Deus revelou a nós, por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Vamos ler isso de novo? Olha só que coisa importante para o nosso conhecimento. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Lembra o que o texto está falando a partir do versículo 6? Sobre sabedoria. Mas não aquela nossa, não da nossa opinião, não da nossa vontade, não do nosso interesse, mas a sabedoria que vem de Deus, pela ação do Espírito Santo. E o que ele está dizendo para nós, o texto? Que na profundeza de Deus, que é insondável, nós não conseguimos atingir, ele arrancou, ele extraiu de lá e trouxe para dentro de nós o Espírito Santo. Então, eu não posso mergulhar dentro de Deus, mas Deus mergulha dentro de mim. Você entende isso? Ele sai da sua glória, ele vem e me faz templo da habitação do seu Espírito. E a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo conhece a profundeza do coração de Deus, da mente de Deus, da vontade de Deus. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o elo de ligação. Eu não consigo chegar lá, mas Ele me trouxe o Espírito e fez de mim sua habitação, para me dar o quê? A sabedoria que vem do alto, não a minha,
que não vale nada. Não o meu desejo, que é egoísta, porque nós somos assim. Queremos para nós, queremos para os nossos, e depois, se sobrar, para os outros. Mas o nosso Deus que nos ama e que nos vê iguais, Ele nos traz ao entendimento da verdade que vem dEle. E essa verdade, esse entendimento, vem pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que isso significa? Que eu preciso querer o Espírito Santo atuando em mim. Eu preciso buscar o Espírito Santo atuando em mim. Eu não posso aceitar que a minha vida com Deus seja feita de formalidades, que é o que a gente chama de religião. Eu vou na igreja, ufa, lá pelas 10h30, ou melhor, 11h30, 20 para o meio-dia, o pastor vai acabar o culto, e aí, acabou o culto. Bom, cumpri minha obrigação hoje, vamos viver a vida. Não é isso. Essa formalidade, essa religiosidade, ela nos afasta de Deus. Porque Deus quer intimidade conosco e por isso Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade, para nos dar sabedoria. Repito, não a humana, não a que está em nós, mas a que vem de Deus, ligação direta com o Pai Celestial. Deus nos revela através daquele que sonda todas as coisas, inclusive as profundezas do próprio Deus. Por isso, a partir do versículo 12, estou em 1 Coríntios, né? Vocês estão acompanhando aí, amém? Que bom. Diz assim, 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Eu não preciso pagar, fazer promessa, criar alguma situação de peso e de angústia para mim. A bênção de Deus é para mim gratuita. É graça de Deus, é fruto do amor de Deus. O Senhor é maravilhoso. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quando é que eu não entendo Deus? Quando é que eu não entendo o Espírito Santo de Deus? Quando é que eu não tenho essa sabedoria dentro da minha vida? Quando eu estou na igreja, mas sou carnal. Não sou espiritual. Lembra essa diferença? Ser carnal, ser espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, o que diz a Bíblia? Ora, se eu tenho a mente de Cristo, eu faço a vontade de Cristo. Se eu não faço a vontade de Cristo, eu não tenho a mente de Cristo. Eu posso estar na igreja, mas isso não quer dizer que eu tenho a mente de Cristo. E se eu não tenho a mente de Cristo, é porque eu não tenho o Espírito Santo de Deus dirigindo e comandando a minha vida. Então são coisas importantes que nós temos que ter conhecimento para que a gente entenda e faça uma autoanálise e fala, por que as coisas comigo são muito carnais? Por que eu não consigo dominar minha língua? Por que eu não consigo dominar meu temperamento? A hora que eu vejo já explodir.
Eu sei que eu não devo fazer isso. Por que eu não consigo prosperar aqui e as coisas parecem que estão sempre amarradas, mas eu faço a coisa direitinho, eu oro a Deus, mas parece que Ele não me ouve? É porque Ele só ouve os espirituais. E o fato de eu estar dentro da igreja não me torna espiritual. O fato de eu ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus é que me torna espiritual. O fato de eu estar na presença dEle e ser dirigido pela vontade dEle, cujo propósito Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, é que me faz espiritual. Senão, é só formalidade, é só religiosidade. E Jesus condenou os fariseus, que eram extremamente religiosos, mas vazios espiritualmente. Eles tinham uma performance religiosa invejável. Por isso eles eram respeitados por todo o povo, porque eles faziam tudo que a religião determinava. Mas o coração era rancoroso. Mas os ciúmes imperavam ali no meio deles. Mas eles tinham o ódio dentro do coração. Eles tinham contendas entre eles. Jesus chegou a falar: vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro são igual túmulos, são podres espiritualmente, não tem coisa boa dentro de vocês. Jesus falou isso para os fariseus. E o fato é que hoje tem muita gente se comportando como fariseu, sabe, faz tudo na aparência bonita, mas no dia a dia, no exercício da sua fé, não tem nada da ação do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, se eu não me preocupo na salvação do perdido, eu não tenho o Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus pode operar isso na minha vida. Se eu vou vivendo a minha vida só para eu ir para o céu e os outros, cada um que se vire, significa que o Espírito Santo de Deus não está dirigindo a minha vida, não está conduzindo a minha vida. Há pouco o irmão Fabrício falou do evento que nós tivemos aqui no distrito de Barão Geraldo, lá na nossa igreja, no sábado. 30 crianças que não eram da igreja foram contatadas através dos pais, através do trabalho evangelístico que eles fizeram. E dessas 30, 20 disseram sim a Jesus. Você entende? Isso é um trabalho voltado para o propósito de Deus estabelecido antes das eras. Agora, se eu estou lá em casa e a minha preocupação é que hora que vai começar o filme, o jogo, a novela, a Olimpíada, mas a minha preocupação não é interceder e orar, a minha preocupação não é evangelizar, a minha preocupação não é investir na obra missionária, então que espiritualidade eu tenho? Ah, mas eu frequento a igreja. A igreja não vai salvar você. A igreja é uma bênção para a gente se reunir como corpo, para termos comunhão, para fazermos coisas juntas de diversas maneiras, desde lazer até ação missionária, passando aí pela ação social. Para termos comunhão, para aprofundarmos amizades, para desenvolvermos projetos juntos, porque sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, em termos missionários, em termos de evangelização, em termos de igreja estabelecida sobre a face da terra. Por quê? Porque a igreja é corpo, é a unidade de todos nós. Então ela é importante, ela é necessária, ela é fundamental para isso. É aqui que a gente aprende a palavra de Deus, senão a gente fica que nem o eunuco, lendo e não entendendo. Mas aqui nós temos o ensinamento da palavra de Deus, nós estudamos, nós discutimos, nós avaliamos, nós nos aprofundamos, nós pesquisamos, não é? E todo mundo que quer tem acesso a isso. Alguns não estão nem aí, mas não estão nem aí porque não estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Só estão vivendo na religiosidade da carne. Porque o Espírito Santo de Deus leva-nos a amar a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, de uma tal maneira que vira para nós o tal arroz com feijão. A gente não pode ficar sem. Entende?
Nós temos que ter prazer na palavra de Deus, prazer no entendimento de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, porque ela estava me falando, me perguntando sobre traduções da Bíblia. Pastor, qual que é a melhor? É porque eu quero ler uma só vez e eu quero entender. Eu falei, você já está no caminho errado, né? Porque você tem que ter muitas traduções e ler todas e buscar o entendimento a partir daí, né? Aí eu comecei a explicar, porque a tradução X, Y, Z funciona assim, assim, mas tem essas vantagens, tem essas desvantagens. A outra tradução, as outras, eu comecei a explicar, tem essas vantagens, tem essas desvantagens. Se você só ficar aqui, você vai perder alguma coisa. Se você ficar aqui, você vai perder até muita coisa. Você precisa juntar isso ali e ainda se colocar diante de Deus pedindo a instrução do alto. Porque, lembre-se, Jesus falou assim, eu vou voltar para o Pai, mas rogarei a Ele e Ele vos enviará um outro Consolador. Com que objetivo? Jesus falou, Ele, referindo-se ao Espírito Santo de Deus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. Ora, então o Espírito Santo nos foi dado para a gente estudar a Bíblia, para a gente aprender a Bíblia, aprender a palavra de Deus, para Ele nos ensinar. Alguém aqui já foi numa escola? Qualquer escola. Escola de habilitação de motorista. Quem é? Os bons de volante aqui, ó. Às vezes nem foi, né? Mas teve um professor ou uma professora, não é? Alguém aqui já foi fazer curso de culinária? De bordado? De corte e costura? De mecânica? De desenho técnico? Tem que ter a escola, tem que ter o professor, a professora, tem que ter a instrução. Eu vou me desenvolvendo, mas eu preciso de alguém para me ensinar. As coisas mais íntimas da nossa vida, na nossa higiene pessoal, a gente precisou de alguém para nos ensinar. Vocês lembram? Os de mais idade aí nem lembram mais, né? Estão lá no passado. Hoje a gente faz com naturalidade. Por exemplo, você acordou, veio para cá, mas antes de vir para cá você escovou os dentes. Mas teve que aprender isso. E às vezes a gente vai, e depois de um certo tempo aprende que não tinha aprendido direito. Que alguma coisa precisa melhorar, não é? Que alguma coisa precisa ser tratada diferente. Porque o aprendizado, ele é constante e nós vamos nos melhorando sempre. Eu gosto de, quando falo sobre isso, lembrar dos médicos, porque às vezes você vai lá marcar consulta no médico, na médica, e aí a pessoa fala, olha, só tem para o mês que vem. Mas como? Não, é que a doutora vai participar de um congresso, não é? Vai participar de um congresso, de um seminário, de um curso. E aí, então, você deve levantar a mão para o céu e dizer, graças a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa está se qualificando, se tornando ainda melhor para te atender e ser mais eficiente no tratamento que você precisar. Não é assim? Assim é conosco também, nas coisas espirituais. Assim nós precisamos agir. Por quê? Porque o objetivo do Espírito Santo de Deus é que a gente tenha a mente de Cristo. A Bíblia diz que o propósito de Deus é nos fazer filhos de Deus, sermos adotados por Deus. Lembra, Deus só tem um filho natural. Quem é? Jesus. Todos nós, eu e você, somos filhos adotivos de Deus. Deus, fora Jesus, só tem filho e filha adotivos. A Bíblia diz, e usa essa palavra mesmo, que Ele nos adota como seus filhos. Ponto. Então, eu sou filho adotivo e você é filha e filho adotivo de Deus. Correto? Ele nos ama. Mas a Bíblia diz que o objetivo de Deus é que nós sejamos irmãos de Cristo, feitos
irmãos de Jesus, feitos à imagem e semelhança dele. Ou seja, termos a cabeça dele, a mentalidade dele, o espírito dele, a visão dele, o comportamento dele. Reproduzamos na nossa vida a vida de Jesus, para de tal maneira ser ele que vive em nós, que a gente possa dizer, como disse Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não é? Então, ter a mente de Cristo é entender como age a mente de Cristo. E quando nós entendemos isso, isso faz toda a diferença. E eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos, 2, 3, só para a gente clarear esse entendimento. Vocês se lembram da questão lá da mulher Sírio-Fenícia? Vocês se lembram da história da mulher sírio-fenícia? Ela era de origem síria, da Fenícia, que é hoje o Líbano, norte de Israel. Muito bem. Então foi para lá o profeta e Deus abençoou a vida dela. Ela procurou, ou melhor, Jesus, né? Ela procurou a Jesus e Jesus libertou a filha dela. Lembra? A filha dela estava perturbada por um espírito maligno. Mas Jesus viu aquela mulher chorando. Vocês lembram da história? Jesus viu aquela mulher necessitada. Eu não sei como ela estava vestida, talvez de uma maneira muito simples, de uma pessoa muito pobre. Jesus viu aquela mulher abatida, porque obviamente o que ela estava passando a abater. Nada disso mexeu com Jesus. Nada disso. Ainda Jesus falou para ela uma coisa seguinte: olha, não vou poder lhe atender, não vou poder ir até a tua casa, porque eu fui mandado para o povo de Israel. E ele usou uma expressão que diz assim: não é bom que o pai de família tire a alimentação da boca dos seus filhos para dar para os cachorrinhos. Correto? Jesus tratou assim, gente. O que mudou toda a história? Quando aquela mulher olhou para ele e falou: o senhor tem razão, eu sei disso. Mas lembre-se que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. As lágrimas dela não comoveram Jesus, no sentido de ter a mente de Cristo, tá? Não estou falando que ele não se comoveu com aquela mulher. Claro que ele se comoveu. Mas nós estamos tratando do Espírito de Deus agindo na nossa mente, tá? Para que a gente entenda a mente de Cristo. Quando aquela mulher falou aquilo, mudou tudo. Jesus parou para dar atenção para ela, Jesus olhou para ela diferente e Jesus falou: pode voltar para a tua casa, a tua filha já está liberta. A tua fé operou isso. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Religiosidade não é uma expressão de fé. Esse tipo de comportamento é uma expressão de fé. Você entende? Bartimeu, o cego lá de Jericó. Jesus não passou por ele? Ele não estava lá pedindo esmola? Era só mais um pedinte. Era só mais um indigente. Era só mais um cego. E ele passou por ele. Ele parou para conversar com ele? Não. Ele continuou na obra que ele tinha que fazer. O que mudou? Quando aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, opa, traz esse homem aqui. Mas ainda teve que fazer o teste final. O que você quer, Bartimeu? Ele falou: eu quero ver. Ou seja, ele gritou para Jesus. Jesus identificou que ele tinha fé, mas ele insiste ainda: o que você quer de mim? Eu quero ver. Então ele identifica que Bartimeu tinha uma fé que cria que Jesus podia curá-lo da cegueira. E Jesus então falou o que para ele? Então vê. E imediatamente ele passou a ver.
Mas quando ele passou, estava lá o Bartimeu, cego, precisando enxergar. Estava lá o pedinte. Mas Jesus quer enxergar em nós essa fé viva. Agora, só nós, na presença do Senhor, agindo com espiritualidade, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, podemos agir com essa fé. Porque é para nós essa palavra. Diga graças a Deus. Pedro, o apóstolo, ele foi preso. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele foi preso, né? E ele ia ser morto. Ele já estava condenado à morte. A Bíblia diz que ele estava preso com correntes nos braços e nos pés dentro da cela. Não era fora da cela, dentro da cela. Ainda tinha a porta da cela. E tinha um soldado lá com ele. O anjo foi lá e o libertou. A Bíblia diz que as correntes se abriram, né? As algemas se abriram dos pés, das mãos. O soldado não acordou. A porta da cela se abriu. Ele saiu com o anjo e o portão principal da prisão se abriu sozinho. E eles, hoje isso não é muita coisa para nós, né? Tem aquelas portas automáticas, que você chega perto dela, ela já abre sozinha, né? Mas naquele tempo não tinha nada disso. O próprio Pedro depois testemunha, ele falou, eu achei que eu estava tendo uma visão. Para mim aquilo era uma visão, não estava acontecendo de verdade. Isso está em Atos dos Apóstolos, né? Mas o fato é o seguinte, quem tirou Pedro da prisão foi o anjo. Mas quem levou o anjo para agir daquela maneira foi a igreja orando. Você entende? Foi a convicção da igreja reunida em oração de que Deus poderia fazer um milagre. Isso só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, gente. Porque o que Deus busca em nós é essa fé que faz a diferença. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sozinhos não teremos essa fé. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Pastor Adenir, preciso de Deus para eu crer em Deus. Exatamente. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós lemos isso aqui, que nós precisamos dele para crer nele. Por isso Jesus falou, e a palavra de Deus enfatiza isso em diversos momentos, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês. E com objetivos. Não escolhi só para ficar de papo pro ar. Com o objetivo de que vocês trabalhem no meu reino como eu trabalho. A expressão de Jesus, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, não é? E essa expressão é fundamental para o nosso entendimento e a nossa compreensão de que ele nos chamou para trabalharmos. Ele nos chamou para o propósito formado antes que as eras estivessem estabelecidas. Então não é de agora, mas Deus te ama. Os pensamentos dele a teu respeito são de bem e não de mal. Você crê nisso? Então coloque-se de pé nessa hora.